Bom dia, pessoal. Aqui é a Ana, declarandobitcoin.com.br de novo. Hoje eu vim aqui elucidar um caso de cabo a rabo de um leitor nosso chamado Caio com K. Há poucos dias eu fiz uma live com o Rossello Lopes, CEO da Stratum, né? Ele tá lá no canal dele, tá aqui no meu canal também. E lá, durante a live, um rapaz chamado Caio nos fez alguns questionamentos e eu achei que fosse o Caio com K, que é quem me escreve todos os dias aqui no meu blog, no meu WhatsApp, no chat do blog, né? Eu recebo por e-mail, então tem várias dúvidas do Caio com K que não foram ainda respondidas, né? Então o Caio com K me ouviu falando o nome dele lá na live e veio aqui no YouTube, me deixou o caso dele completo e me pediu uma ajuda. Como o caso dele é rico, é muito rico e serve para todo mundo as dúvidas dele, eu resolvi destrinchar para vocês aqui, né, em vídeo e em post, porque são questões bem complexas, né, já respondidas, mas pelo visto ainda muita gente não entendeu. Então eu resolvi fazer também o post. Então segue o post junto com esse vídeo para ficar exemplificado para todo mundo. Gente, fica comigo até o final, porque todas as dúvidas do Caio são as mesmas dúvidas que eu recebo diariamente lá no meu blog. Então fica comigo até o final. Então o Caio com K, o que ele escreveu para mim lá no YouTube? Vocês podem lá no YouTube verificar o que o Caio solicita de informação. O Caio com K me diz o seguinte: eu faço umas tarefas de forma independente para uma loja no exterior e essa loja me paga com crédito para gastar nessa própria loja que atua com dólar. O que eu faço é comprar produtos dessa loja e vender com desconto num outro site em troca de bitcoins para poder finalmente sacar esse dinheiro. Exemplificando, eu pego um produto de 10 dólares e vendo nesse outro site com 15% de desconto, onde receberei um valor X em Bitcoin, que equivale a 8 dólares e 50 centos naquele momento. Esses Bitcoins são guardados lá até eu decidir sacar. Dúvidas do Caio. Gente, fica comigo até o final. Fica comigo até o final, que as dúvidas do Caio vão servir para todo mundo. Inclusive agora, quando eu estava subindo para gravar no elevador, eu olhei meu WhatsApp e tinha algumas questões já no meu WhatsApp que seguem respondidas aqui nesse vídeo do Caio com K. Dúvidas do Caio. Eu preciso pagar carnê-leão mesmo que eu não venda as moedas? Sim, Caio, precisa. Eu vou procurar ser mais rápido aqui no áudio para não ficar muito extenso, mas tá tudo por escrito lá no post. Então, Caio, sim, precisa. Não vendeu a moeda, mas recebeu a renda, teve a disponibilidade da renda, precisa pagar o carnê-leão, sim. Por exemplo, vamos supor que hoje, dia 2/6, com o BTC valendo cerca de 50k e 300, eu receba 0,4550 BTCs, que equivalem a 2.300. O que eu faço? Ofereço esses 2.300 à tributação pela tabela progressiva, ok? Onde pega a tabela progressiva? Vai lá no Google e procura a tabela progressiva do Carnê-Leão. Lá na declaração do imposto de renda, também vai achar a tabela progressiva do Carnê-Leão. Acho que deve ter post meu, se eu não me engano, lá no meu e-book, eu acho que tem a tabela progressiva também. Aí eu decido guardar esses bitcoins, preciso pagar carnê-leão desse mês de junho com esses 2.300, mesmo que eu não venda essas moedas de fato e receba os 2.300, ou somente declaro no IR que eu ainda possuo as moedas. Já basta. Não basta. Tem que apresentar a contrapartida das moedas, sim. Na verdade, você teve um rendimento, né? E a contrapartida desse rendimento foram os bitcoins, né, equivalentes a esses dólares que você recebeu. Então, assim, duas coisas distintas. A renda, sim, tem que ser declarada, sim, tem que ser tributada, ok? Os bitcoins vão para onde? Lá para sua declaração de bens e direitos, porque ainda não foram vendidos, ainda não vão a GCAP. No e-book diz que o valor da criptomoeda na data do recebimento... O que o Caio quer saber aqui? O Caio quer saber aqui com relação à cotação do Bitcoin, né? Porque a gente sabe que é uma moeda volátil e muda de minuto a minuto, a gente sabe que o preço varia, os preços variam de exchange a exchange. Então, assim, eu, Ana, optei por utilizar, eu utilizo nos meus cálculos o CoinMarketCap, o close do dia, e eu utilizo isso para todos os meus cálculos. O que vocês podem fazer?
podem fazer a mesma coisa, né? Como podem escolher uma corretora que seja de uso, seja usual para vocês e usar a cotação dela, usa a cotação de fechamento dela. A Receita não fixa a cotação oficial para isso, mas vamos só ser coerente, né? Essa cotação tem que ser coerente, em que pese a gente saiba que haja diferença de corretora para corretora, mais ou menos todas giram perto do mesmo valor. A gente sabe quanto vale um Bitcoin naquele dia, né? Então, assim, usa com coerência, guarda essa fonte, né? Ou imprime, ou que seja uma fonte válida para consulta depois, né? Então, tenha isso em mente. Mas em específico para ti, Caio. Para ti, Caio com K, não se aplica. Por que não se aplica? Porque, na verdade, os bitcoins, eles foram convertidos em função dos dólares a que tu tinha direito. Então, na verdade, o que tu vais converter como custo são os dólares que ficaram disponíveis para ti no momento onde eles te deram esses bitcoins, ok? Então, assim, o que tu tens que fazer efetivamente? Qual é o valor do teu serviço? São os 8,50 no caso, ou seja, é o valor disponibilizado para ti em dólar. Isso tu vais converter, aí sim existe regra oficial que é a tabela do BCB. Porque qual é o dólar que você converte isso? Tem muita atenção e tá lá no post também. Não vou me alongar aqui. Esse dólar você tem que utilizar a cotação do mês anterior, primeira quinzena, último dia útil, cotação oficial lá do site do bcb.gov.br, ok? Tá lá no fim do post também. No site que eu uso para trocar produtos por BTC, as moedas ficam lá até eu decidir transferi-las para minha carteira. Eu poderia segurar e sacar mensalmente o equivalente a um valor menor que o 1903 para poder aproveitar a isenção ou teria problemas futuros? Sim, teria problemas futuros. Na verdade, a disponibilidade para ti aconteceu no momento em que foi gerada essa renda, né? Tu só não converteu ela em moeda fiduciária porque tu não quiseste. Então, assim, sim, né? Independente de você converter em fiduciária ou não, ele foi renda, você recebeu esses bitcoins, né? Os bitcoins que você não vendeu. Então, houve o fato gerador da renda, só não houve fato gerador de ganho de capital. Por exemplo, no fator origem, ou até mesmo se eu passar por uma carteira pessoal ou para uma paper wallet para maior segurança e transferindo esses valores baixos para que o valor do custo esteja abaixo de 1903. Não é correto. De novo, fato gerador já ocorrido com relação à renda. Renda de trabalho e ganho de capital não são equivalentes, né? Portanto, ambas as situações recebem tratamento e funcionamento distintos, ok? Eu recebendo valores muito pequenos, preciso me preocupar com a iene? Aí ele diz que não entendeu como é que funciona, etc, etc, e em que caso a iene o alcançaria. No caso do Caio, que recebeu esses bitcoins, a iene vai alcançar eles, se eles estão no exterior, e eles estão no exterior, quando ele receber um montante equivalente em reais, né, acima de 30k. Na realização, não. À medida que ele for depositando nessa carteira, ele tem que ir convertendo, né, Caio? Vai se convertendo. Quando tu ultrapassares 30k, aí sim, tu tens que fazer a iene, sim. Ou 15k e fez o saque de 15k, também tem que fazer a iene, sim. Em que pese esteja no exterior, sempre tu vai usar, aí sim tu vai usar uma cotação de referência para converter isso em reais. Caso eu deseje obter e guardar 0,001 BTC todo mês, cada vez que eu obtiver esse valor, ele terá, obviamente, um custo diferente. Se eu decidir vender tudo no futuro numa tacada só, como seria feito o cálculo? Gente, fica comigo, porque é muito importante, eu recebo isso todos os dias, como é que eu calculo o custo. A gente tem duas situações aqui. Na do Caio específico, ele está dizendo que ele vai vender tudo. Quando ele vender tudo, ele vai ter o custo de tudo, vai ser só a somatória de tudo que ele já registrou lá atrás, quando lançou isso na declaração de bens e direitos dele, ok? Se ele não vender tudo, o que ele faz? Aplica a média ponderada, né? Dá uma pesquisada nos meus posts aí, aplica a média ponderada e aí se multiplica pela quantidade vendida. Gente,
Todo mundo me pergunta isso. Tem vários holders aí me perguntando isso. Mas eu vou vender tudo numa tacada só. O que eu faço? Como é que eu faço média? Se vai vender tudo numa tacada só, não precisa fazer média nenhuma. Né? Soma tudo que gastou para obter os bitcoins, né? E utiliza isso lá no momento da venda como custo. Desde que esteja declarado, né, gente? A gente não pode declarar, não pode usar um custo que não está declarado, porque em tese é um custo que nem existiu. Né? Então, por isso a importância de a gente ter os custos sempre declarados, né? Minha última dúvida, no caso de eu pagar um DARF com valor mais ou menos, como eu deveria proceder? Gente, daí ele está se referindo aqui que o DARF que ele pagou foi de valor indevido e etc, etc. Gente, sempre que acontecer isso, acessa lá o site da Receita Federal. Lá no site da Receita Federal a gente tem a situação de redarf, de perde-comp, tem situações específicas. Só que lá tem, né, tutoriais de como fazer, o que precisa para fazer cada uma das situações. O redarf ele é uma retificação do DARF, né? O perde-comp é um pedido de compensação ou de restituição. Ambos são processos diferentes, né? Mas ambos são legais e você pode fazer diretamente lá na Receita Federal. Acho que... faltou uma muito importante aqui, eu disse para ficar comigo até o final. Lá no GCAP, Caio, o GCAP do Caio. O Caio usou o GCAP e lá no GCAP ele está me dizendo que 15% foi calculado de imposto, mesmo abaixo, vendas abaixo de 35k. O que aconteceu no caso do Caio específico? E todo mundo me pergunta isso, tá? A gente já tem pacificado que lá na declaração de bens e direitos no imposto de renda, o código para bitcoins e quaisquer outros criptoativos é o 99. Lá no ganho de capital, no programa gerador de ganho de capital no GCAP, tu vais usar não o campo lá de moedas, né? O campo lá de moedas, ele serve para moedas dólar, euro, etc, né? Fiduciárias. Você vai usar outros bens e outros bens móveis, que seria o equivalente lá, outros bens e direitos lá no 99 da declaração de imposto de renda. Então tem lá bens móveis, você vai registrar como outros bens móveis e vai colocar lá na descrição, criptoativo, adquirido, vendido, entende? Então, assim, outros bens móveis. Lá no GCAP é bens móveis. Lá ele mesmo vai te perguntar, houveram vendas superiores a 35k mês? Se tu marcar sim, ele vai calcular. Se tu marcar não, ele não vai calcular. E se não houveram as vendas superiores a 35k, tu nem precisa fazer o GCAP, aquela situação que a gente vem colocando aqui, que lucros isentos, né? Tu declara direto lá na declaração, na aba de lucros isentos e não tributáveis. Acho que é isso, gente, e como eu digo, assim, foi muito rico esse caso do Caio. Eu respondi todas as questões e no post eu faço em ordem a resposta de todas as questões de uma forma um pouco mais didática, que é para vocês entenderem, por óbvio. Então, assim, deem uma lida no post, curtam, compartilhem as dúvidas, deixem aqui no YouTube as dúvidas, eu não tô conseguindo mais responder tudo lá no WhatsApp do blog, então deixa aqui no YouTube eu tenho sim, toda noite eu dou uma olhadinha lá no YouTube, tento responder tudo que me foi questionado lá no YouTube. Curta e compartilha aqui as nossas publicações, né, ajuda o outro a também ter acesso a essa informação. E obrigada pela audiência e fica aí, Caio, com K, homenagem pra ti do teu caso aí todo destrinchado de A a Z, tá bom? Um beijo grande, bom final de semana, tchau, tchau.